Olá, meus amores, muito bom dia. Deixa eu me organizar aqui para vocês, pra gente começar a aula bonitona, que nem vocês, né? Bom dia, meus amores. A gente está de volta aqui para mais um momento conversando sobre astrobiologia. Lembra que a gente estava falando disso na aula passada, não foi? Quem estava aqui na aula passada? Quero saber quem está aqui hoje comigo. Ó, já temos aqui, deixa eu ver quem chegou rapidão. Oi, Arsênio, bom dia. Xuxa, meu Deus, chocada, temos uma presença ilustre aqui na aula de hoje e é Xuxa, me dá um autógrafo. Bota aí, Flávio, para eu ver quem são os polos que estão aqui com a gente, para a gente subir nosso bom dia bem direitinho. Olha só, a gente está com o polo de Eliseu Martins, muito bem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, já já vai chegar mais gente, né? Às vezes dentro desse intervalinho o povo some, mas eu sei que volta todo mundo já já, não é isso? Então, olha só, a gente está conversando sobre astrobiologia, né, William? Bom dia, meu lindo! Como é que tá, William? Então, dentro dessa compreensão da astrobiologia, a gente estuda, inclusive, as características de diversos planetas do Sistema Solar e tenta imaginar como seria possível de haver vida ali, né? Então, a gente vem conversando sobre astrobiologia, a gente já conversou sobre as diferenças entre astronomia e astrologia, não foi? A gente conversou sim sobre isso, a gente falou que há diferenças importantes porque a astronomia sim é considerada uma ciência, né? E a gente viu que diferentes povos e diferentes lugares têm a compreensão astronômica, a compreensão de olhar para o céu e entender o que é que tem ali, entender se vai chover, se não vai. Aqui a gente diz assim, eita, minha irmã, que hoje está bonito para chover, mas é bonito, né? Dizer que está perto de chover aqui no Piauí, a gente fala assim. Então, a gente observa o céu, a gente observa os corpos celestes, né? As constelações, quem nunca, não é verdade? Então, existem, inclusive, diferenças, né? Na compreensão do que é uma constelação. Então, a constelação, ela já está lá delimitada, definida pela sociedade que estuda, que é da astronomia aplicada. E os asterismos são essas constelações que a gente visualiza de forma diferente em cada uma das culturas distintas. Por exemplo, dentro da constelação de Órion, a gente vê um asterismo que eu acho que vocês todos conhecem, que são as Três Marias. Já viu, William? Xuxa? Arsênio? Já viram as Três Marias? Três estrelinhas, uma próxima da outra, né? Aquilo ali é um asterismo. Na verdade, as Três Marias fazem parte de uma constelação, que é Órion, né? A gente fala, ó, o cinturão de Órion, a constelação de Órion. Então, a gente conhece algumas, né? Alguns povos, inclusive, utilizavam e se utilizam dessas constelações para se movimentar, para se localizar. As grandes navegações, né? No passado, se norteavam, né? Se situavam por essas constelações também. Então, tudo isso tem relação com essa nossa familiaridade, né? Essa forma que nós encontramos de observar o céu, tanto o céu noturno quanto o céu diurno, para que a gente pudesse também ter essa compreensão de mundo, né? Se situar nesse contexto que existimos, tá certo? Então, bora aqui dar seguimento à nossa aula de biologia para o primeiro ano no nosso sextou de hoje, ó. Vem cá comigo que a gente vai ver o que é que tem hoje reservado para a gente. Comigo, professora Amanda, na disciplina, né, no nosso componente de biologia, a gente vai falar sobre astrobiologia. Oba! Hoje, gente, encerramos aí o mês de setembro, né? Mais um mês vencido por nós. Não é isso? Vamos falar sobre astrobiologia, que é nosso objeto do conhecimento, tá certo? O nosso objetivo, quando a gente conversa sobre isso, é debater sobre a existência de seres vivos em outros planetas. E aí? O que é que vocês acham? Hein, Arsênio, Xuxa, William, o que é que vocês acham? Se tem, se não tem, como é que é, né? A gente fica pensando, se perguntando. As principais características desses seres vivos, suas origens e evolução, para formular hipóteses sobre o futuro da vida
aqui no universo, tá? Então, a gente vai ter hoje a exposição do conteúdo, debates via chat, principalmente. Então, por favor, já estou convidando vocês à participação, para a gente não perder nada. Então, vamos lá. A gente tinha conversado lá no final da nossa primeira aula, lá em quarta-feira, sobre a origem da vida, né? Então, a gente falou sobre a origem da vida. E aí, quando a gente fala sobre a origem da vida, a gente relembra que existem várias, né? Existiram várias teorias, inclusive teorias mais aplicadas, teorias da abiogênese, que acreditavam, né? Os pesquisadores, os cientistas da época, acreditavam que seres inanimados, né, matéria que não tem vida, podia originar matéria que tinha vida. Tem as teorias da biogênese, que depois de vários experimentos foi comprovada, né, dizendo que tudo que tem vida só pode existir a partir de outra coisa que tem vida, né? A vida, ela surge a partir do que tem vida. Só um ser vivo pode originar outro ser vivo a partir da sua reprodução. E isso aí foi super interessante de ter acontecido, porque, gente, era outro contexto histórico, né? Não tinham as informações que nós temos hoje, não tinham as tecnologias, nem tinham o histórico do conhecimento acerca dessas informações. Então, o que é que acontece aqui? Entre várias hipóteses sobre a origem da vida, a gente tem lá as do criacionismo, as do evolucionismo, a da origem química, da panspermia, né? E aí a gente parou na aula passada conversando sobre isso. Hoje a gente vai dar continuidade a partir desse ponto, mostrando o experimento de Miller, que é esse cidadão aí que está na tela de vocês com toda essa vidraria aí próxima dele. Que foi que Miller fez? Ele pegou e fez um experimento que contribuiu muito para a compreensão desses aspectos do planeta, né? Dessa terra primitiva, o que é que tinha nessa terra primitiva. Então, o que é que o cara fez? Ele pega uma mistura, né, que se assemelhava, continha sais e tudo mais, que a gente chamava até de caldo nutritivo, né, sopa nutritiva, que tinha algumas moléculas, né, de compostos inorgânicos, e aí ele submete essas moléculas que estão nesse líquido como se fosse a água que tinha na terra primitiva, né? Então ele submete a condições parecidas com as condições da terra primitiva, certo? Ou seja, ele pega e faz com que essa sopa, esse caldo nutritivo receba descargas elétricas, uma alta temperatura, né? Então, ele cria um dispositivo que simulava as possíveis condições da terra primitiva. Como resultado disso, ele teve a formação de moléculas orgânicas a partir de elementos químicos simples. Então, ele não tinha nenhuma molécula orgânica aqui, mas com o experimento, esses eletrodos aqui, ó, né? Ele utilizava esses ferrinhos aqui, são eletrodos que davam descargas elétricas, imitando os raios, né? Essas descargas elétricas, elas incidiam sobre esse caldo nutritivo que estava aqui. Ele aqueceu esse caldo, então, simulando a alta temperatura do planeta no passado. Ele também simulou os próprios ciclos da água, né? Por quê? Porque ele aquecia a água e por esses tubos o vapor passava e se condensava aqui de novo, entendeu? E ia sempre fazendo esse ciclo. Então, ele simulou as características da Terra primitiva e obteve um resultado super interessante, gente, que foi justamente a resposta do surgimento de moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas, elas são conhecidas por terem carbono, que é um dos principais elementos da composição dos seres vivos, né? Então, os seres vivos, todos os seres vivos, eles têm uma composição química, que é essa aqui, ó. CHOMPS. Carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, o carbono, ele está presente em todas as moléculas orgânicas e moléculas orgânicas surgiram a partir
desse experimento, né, de Miller, que também simulou a Terra primitiva. Então, quando ele faz essa simulação, que ele tem esse resultado, o que é que a gente pode dizer disso? Quais as conclusões? Vamos pensar um pouco? Em Arsênio, Xuxa, tô adorando a Xuxa na minha aula, ou o Xuxa, né, não vi direito, e o William, vocês que estão aqui na nossa aula, e tem mais gente, claro, mas eu não estou vendo os nomes. Então, vamos, o que a gente pode, o que se pode concluir desse experimento? O que se pode concluir desse experimento? Quando ele faz uma simulação da Terra primitiva e encontra moléculas orgânicas no final do experimento. O que é que ele pode concluir a partir disso? Eu vou dar 2 minutinhos na tela para vocês responderem, valendo. Muito bem, meus amores, o que é que a gente conclui disso aí? Ora, a gente conclui que naquelas condições inóspitas, né, da Terra primitiva, nós temos a condição de surgir moléculas importantes para a vida. Então, mesmo com essas condições justamente com o resfriamento do planeta e o surgimento da atmosfera, foram o que possibilitaram o surgimento da vida logo depois, né? Logo depois nada, isso durou milhões e milhões de anos, né? Logo depois, né, gente? Que logo depois, mulher? Milhões de anos depois, né? Surgiram as primeiras moléculas orgânicas que depois vão se organizar como coacervados e células e bactérias, e aí tem a explosão da vida no nosso planeta, certo? Então, isso, né, também tem relação com as teorias de Oparin e Haldane, mostrando essa tal dessa sopa primitiva, que é justamente a capacidade, né? Ali existia o quê? Alguns compostos, como metano, hidrogênio, água e o nitrogênio, com a presença, né, de altas temperaturas, eletricidade e o ciclo da água, com a precipitação e chuva, houve a formação dos primeiros aminoácidos que configuraram depois as primeiras proteínas e o coacervado, que é um ser vivo ancestral.
Tá tudo ok até agora para vocês, gente? Tá todo mundo compreendendo até agora? Por favor, me respondam. O William, Arsênio, quem mais estiver por aí, quem tá pelo IPTV, tá certo? Vão me dizendo para a gente ir seguindo com a aula de uma forma bem legal. E aí, essas teorias, né? Essa dúvida, ela tem aí algumas respostas. Como se deu a origem da vida na Terra? Então, a gente tem várias teorias e uma delas é a teoria criacionista, que aponta de forma, né, religiosa, passiva, o surgimento da vida. Ou seja, a partir de uma inteligência superior, houve a criação de todas as coisas. Esse é o que diz o criacionismo. A panspermia, que diz que moléculas, compostos, né, estruturas importantes para a vida vieram do espaço e caíram aqui no nosso planeta. A panspermia tem altas coisas interessantes, né? Por quê? Porque a gente já consegue observar, cientificamente comprovado, que alguns corpos celestes que caem aqui na Terra, né, esses asteroides, esses meteoritos, eles têm composição química bem semelhante ao que tem também nessas moléculas importantes para a vida. Então, a panspermia diz isso também, que vieram do espaço estruturas e moléculas importantes para o surgimento da vida. A teoria de Oparin e Haldane trazem, né, essa observação das condições primitivas da Terra com o próprio surgimento dos coacervados, como a gente viu agora há pouco, né? E a gente tem ainda as hipóteses autotróficas e heterotróficas, que a gente vai ver também mais adiante, né? O primeiro ser vivo era autotrófico ou era heterotrófico? Ele fazia fotossíntese, ele se alimentava do meio. Como é que foi isso? Então, tem essas várias hipóteses, a gente não tem ainda, ninguém bate o martelo, né, de dizer é isso e é aquilo, mas que provavelmente há algum sentido na observação, né, dessas teorias, há um sentido que indique, né, a partir das evidências, como foi que se deu isso, tá? Vamos falar aqui um pouco da panspermia, porque ela é super interessante. Vocês já ouviram falar da panspermia? Então, a panspermia é uma teoria que indica que a vida, ela foi semeada pelo espaço. Ou seja, algumas formas resistentes, como esporos, né? Esporos são estruturas de resistências que alguns micro-organismos, inclusive, fazem para poder sustentar os períodos de adversidade, né? Por exemplo, é um micro-organismo que precisa de um pouco de água, mas aí começa o período da seca, ele entra em esporulação, ou seja, ele se transforma em esporo, vira uma estrutura de resistência. Vai ter reserva energética, vai ter reserva alimentar ali para ele e o material genético vai estar guardado. Então, esses esporos, eles são bem resistentes. Então, a panspermia, parte dela, inclusive, diz assim, olha, se esses esporos chegaram aqui pelos meteoritos, como foi que se deu? Como é que eles conseguiram resistir à radiação cósmica, né? Então, olha só, talvez os componentes da vida tenham caído por aqui, né? Esses asteroides e cometas, eles estão cheios de moléculas orgânicas. Então, se eles caem aqui com as moléculas, certamente eles trazem esse composto para a Terra e elas vão ser utilizadas aqui na configuração desse fenômeno chamado vida, né? Ok? Falando um pouco aqui sobre as concepções religiosas, né, que tem relação com a origem da vida, concepções culturais, né? A gente tem o criacionismo. O criacionismo que a gente mais conhece é o criacionismo cristão, que Deus, Pai Todo-Poderoso, criou a terra em 7 dias e no último ele descansou, depois fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Lhe deu o sopro da vida e de uma titela, de uma costela deste homem, que seria Adão, ele fez a Eva, que foi a primeira mulher. Um desses exemplos de criacionismo, não tem só esse não, tem vários outros. As teorias criacionistas não são somente as teorias cristãs, elas têm outras, né, abordagens a partir do momento que se adota que a vida foi criada, projetada por uma inteligência superior. Tudo que diz isso é criacionismo,
né? A gente mesmo vai ver mais adiante, quando a gente for estudar um pouco das questões de cultura, né, que tem a ver com astronomia, que existem etnias indígenas, né, que vão falar sobre seus mitos, suas lendas de criação do universo. E isso também se encaixaria em criacionismo, só que a gente chama de outro nome, que é cosmovisão. Tá certo, gente? Então, tá no Gênesis um dos exemplos, né, da origem da vida a partir dessa entidade divina, ele é só um dos vários exemplos, e a partir dessa teoria criacionista vem o fixismo. O fixismo a gente já estudou aqui. Esse fixismo, ele é um tipo de teoria que nega a evolução. Então, o fixismo, ele nega a evolução quando ele diz que os seres vivos são imutáveis. Eles não se modificam. Então, bora fazer uma atividade aqui, já que vocês estão sem conversar comigo, ninguém diz nada nos chats, né? Então, a gente vai fazer a atividade e vocês vão diferenciar o fixismo do evolucionismo. Tá certo? Diferencie o fixismo do evolucionismo, valendo 3 minutinhos na tela, já eu volto. Muito bem, a gente diferencia o fixismo do evolucionismo de uma forma muito simples. Basicamente, o fixismo nega o evolucionismo. Para os fixistas, as espécies são imutáveis.
não se modificam. Para os evolucionistas, as espécies, né, elas são mutáveis, elas mudam com o passar do tempo. Ok, babies? Vamos adiante então, né? Não? Bora para lá. Então, olha só, agora a gente vai ver, pessoal, algumas das características, das condições do nosso planeta que fazem com que a vida exista aqui conforme ela é. Então, é o seguinte, a vida na Terra, ela acontece do jeito que a gente conhece, todos os animais, vegetais, micro-organismos, porque existem leis físicas que regem o funcionamento do nosso planeta. Uma delas é a pressão atmosférica. Várias outras características da Terra possibilitam o surgimento da vida. Vocês conseguem me ajudar? Me lembrando algumas? Volta aí para mim, Flavilton, por favor. Ó, a Terra, ela tem uma temperatura característica, a gente vai ver isso, tá? Essa Terra, ela não é muito fria e nem é muito quente. Ah, professora, pois então tira o Piauí bem dessa lista, porque ele é muito quente, sim. Mas ainda assim há adaptações, né, dos seres vivos da nossa região, sejam vegetais, animais, plantas, micro-organismos, a se adaptarem a essas condições, né, de clima mais quente, por um período de tempo maior. Então, esse nosso planeta, gente, tem coisas que fazem com que tenha vida nele do jeito que é. A temperatura é uma, a distância do Sol, a presença de um campo gravitacional, a gravidade, é outro fator. Outro fator é a presença de um campo magnético na Terra, que evita que a radiação das ondas, né, do Sol, emitidas pelo Sol, cheguem aqui de uma forma muito nociva, né, que podia aniquilar a vida no planeta. A atmosfera, a presença de oxigênio, tudo isso são leis que regem a vida aqui no planeta Terra. Tá certo, gente? Então, olha só, temos aqui como um desses componentes, né, dessas características do planeta, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre a superfície do planeta. Como assim, professor? Ó, a pressão, gente, ela é dada pela força sobre a área, né? Então, a Terra, ela é arrodeada, como diz a história, pela atmosfera. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve aqui nosso planeta. Tem contato e tudo mais, né? Ela tem várias outras camadas, mas de uma forma geral é assim. Tá aqui a Terra no centro e a atmosfera nos envolvendo, né? Deixa eu fazer aqui a Terra. Aqui em preto tá a Terra e a atmosfera envolvendo sumiu. A atmosfera envolvendo aqui o nosso planeta, tá certo? Esse envolvimento, essa atmosfera, ela vai trazer para a gente aqui um certo tipo de pressão. Ela ó, por que a atmosfera não esmaga a gente? Porque ela vem de todos os lados, galera. A pressão atmosférica, ela vem de todo canto. E aí uma anula a outra. Essa aqui anula essa, que essa aqui anula uma que vem daqui. Então, uma pressão que vem de um lado para outra que vem de outro, ela anula, vira zero. Então, por isso que a gente não é esmagado pelo peso dos gases, né, que compõem a atmosfera. Então, essa pressão, ela é dada como uma força sobre a área. Então, você quando vai dizer assim, eu vou pressionar uma coisa, você bota força em cima de uma determinada área, pressão. Então, a pressão atmosférica, né, ela vai ser uma força causada pelo peso do ar, que é chamada de força-peso, que vai exercer uma pressão sobre a superfície terrestre, tá certo? Então, a pressão atmosférica, ela é dada por essa força-peso do ar na superfície da Terra. Então, ela tem unidades de medidas bem conhecidas. As mais conhecidas delas são o milímetro de mercúrio, o ATM e o Pascal, tá certo?
Então, a pressão atmosférica, ela tem ainda, né, uma diferença, tá, entre as altitudes no nosso planeta. Então, a gente vai já conhecer. A atmosfera é a camada de gases e partículas atraídas pela gravidade. Então, a gente tem aqui, de novo, o nosso planetinha e a gravidade dele, como puxa, né, tudo para o seu interior, essa atmosfera, essa camada de gases e partículas, ela está presa, ligada ao planeta por conta da força da atração da gravidade. Tá? Então, a gente vai botar aqui, ó, só para a gente observar, o peso da coluna de ar, que é isso aqui é uma coluna de ar, né? Como se tivesse fracionado um pedaço da atmosfera, só para a gente entender um pouco melhor. Então, o peso da coluna de ar define a pressão em uma certa altitude. Então, na superfície, aqui, ó, a pressão é mais alta. Por quê? Porque já pegou esse peso todinho aqui. Então, a gente vai já entender esse desenho como é interessante, né? Então, essa nossa pressão atmosférica, ela não é constante. Ela tem uma variação, tanto no sentido vertical, como no sentido horizontal. E a quantidade de gases, né, é a mesma, mas eles ficam mais espalhados. Então, existem as massas de ar, tá? Aqui nessa imagem, a gente observa, inclusive, o efeito dessa pressão atmosférica no corpo humano. Se você repara bem esse desenho, né, eu tenho aqui um alpinista, né, e tenho aqui uma criaturinha que, ao invés de estar lá em cima, ele está mais embaixo e muito, né? Então, eu tenho aqui essas bolinhas azuis todas, inclusive aqui embaixo, são moléculas de ar. Se você reparar, aqui está mais alto, né? Deixa eu pegar a canetinha preta. Aqui está mais alto. E aqui está mais baixo. Ora, vamos pegar a coluna de ar aqui. Nessa região que esse indivíduo está, o ar ele está super espaçado. As partículas da atmosfera estão super espaçadas. Vocês estão vendo? Está cada uma num canto ali, um pouquinho longe uma das outras, né? Então, nessa altitude, eu tenho uma maior ou uma menor pressão atmosférica? Hein, pessoal? Nessa altura, eu tenho uma maior pressão. Oh, desculpa, é uma menor pressão. Sinto muito, desculpa, é menor. Ok? Por que é menor pressão? Minha gente, se você imaginar você em pé aqui, né? E aí você tá numa certa altitude. Vou fazer assim que é melhor. Tem um indivíduo aqui, numa certa altitude, e eu tenho um indivíduo aqui, numa certa altitude. A massa, a coluna de ar que vai incidir nesse indivíduo que está mais alto, ela é muito menor. Vem daqui para cá, incidiu no indivíduo. Pesa menos, a força é menor, logo a pressão atmosférica vai ser menor. E aqui, ó, nesse indivíduo, ó o tamanho da coluna de ar. A tem peso, né? Que a força peso, tem massa. Então, aqui a pressão é maior, tá certo? Então, nessa situação, as moléculas de ar ficam mais distantes umas das outras, portanto, é menor a pressão atmosférica nessa situação. Agora, quando eu venho aqui para altitudes baixas, eu observo que as moléculas de ar estão ultra próximas umas das outras, né? Então, quando isso acontece, as moléculas fazem, né? Essa proximidade faz com que seja maior a pressão atmosférica, tá? E isso vai ter efeitos no nosso corpo. Numa situação de alta pressão atmosférica, né? Como a gente está colocando aqui, quando é baixa altitude, baixa altitude, alta pressão. Alta altitude, menor a pressão.
Então, há efeitos fisiológicos no corpo, né? O posicionamento do diafragma, dos pulmões, ele não vai estar tão comprimido, né? Porque tem pouca pressão. Então, nessa situação aqui, que é o ar rarefeito, a pessoa vai sentir sintomas que a gente vai já ouvir falar. E aqui também, da mesma forma, né? O interessante é o intermediário, mas também há a questão do hábito, da adaptação, né? Então, existem pessoas que moram em regiões do planeta ultra elevadas, né? Tem uma alta altitude. E é difícil para quem não tem o hábito, não é acostumado, chegar lá sem passar mal, né? Da mesma forma como para quem desce. Então, olha aqui só para exemplificar, né? A pressão atmosférica. A gente já tinha mostrado para vocês a diferença entre as colunas de ar, né? Olha o tamanhão dessa aqui, como é diferente. Tá certo? É bastante diferente. Essa daqui é muito maior a coluna de ar. Então, se ela tem uma maior coluna de ar, ela tem maior pressão atmosférica e menor altitude. Se ela tem uma maior altitude, ela tem uma menor pressão atmosférica. Tá certo, gente? Então, olha só, a pressão atmosférica depende da densidade do ar. Se a coluna de ar é densa, a pressão na superfície é alta. Se a coluna de ar é rarefeita, aqui, né, nesse caso, a pressão atmosférica na superfície é baixa. A nível do mar, a densidade do ar é grande, a pressão atmosférica é maior do que a registrada em uma região montanhosa, né? E a altura da coluna de ar posicionada sobre a cidade do Rio de Janeiro é maior que a altura da coluna sobre a cidade de Belo Horizonte, devido à presença das montanhas, né, em Belo Horizonte. Então, eu quero que vocês leiam isso aqui e me respondam. Qual cidade apresenta maior e menor pressão atmosférica? Responde essa daí para mim. 2 minutinhos na tela valendo. Ok, meus amores, observando pelo aspecto que eu estou apresentando para vocês, né? Se a cidade do Rio de Janeiro, ela está numa faixa litorânea, ela está no litoral.
Então, ela está a nível do mar. Então, ela tem uma maior coluna de ar sobre ela. Então, é como se o Rio de Janeiro estivesse bem aqui. E aqui, na parte montanhosa, a cidade, né, de Belo Horizonte, BH. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem maior pressão atmosférica e a cidade de Belo Horizonte tem menor pressão atmosférica, tá certo, gente? Vamos passando adiante porque a gente tem que conversar também sobre esses efeitos, né? Isso, cidade litorânea, a pressão é maior, né, Arsênio? Perfeito. E aí, se ela está numa região de alta altitude, tem uma menor coluna de ar, logo a pressão também vai ser menor, como no caso de Belo Horizonte. Então, quando eu tenho uma baixa pressão atmosférica, isso vai ter um efeito no corpo humano. Daqui a pouco começa a Copa, né? E a gente já viu que em alguns jogos, não da Copa, né? Mas jogos mesmo normais, outros jogos, os atletas, os jogadores, eles às vezes chegam, né? Nas cidades diferentes altitudes das nossas, eles chegam com uma semana ou um pouco mais de antecedência para eles poderem se adaptar a jogar num ar rarefeito. Por exemplo, se os atletas saem do Brasil e vão para o Chile, lá é diferente, porque tem uma maior altitude em algumas regiões, né? Em alguns lugares do mundo, a altitude é muito diferente. Se for muito mais alto, tem uma baixa pressão atmosférica no corpo. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar com vertigem, ou seja, com tontura. A pessoa perde o julgamento, ou seja, tem confusão mental. Né? Há uma estimulação da atividade respiratória, a pessoa fica ofegante. E isso vai levar a um aumento na atividade cardíaca e vasomotora. Perda da consciência, né, o desmaio, a ebulição do sangue pode levar até a morte. Se eu levo, né, um indivíduo a uma altitude muito elevada, não pode, porque a gente tem adaptações no nosso corpo feitas para tolerar um determinado limite, né, de pressão atmosférica, tanto para mais quanto para menos. Então, se a gente leva para alta altitude, vai dar problema. Da mesma forma, né, se eu tenho uma alta pressão atmosférica, alta altitude, baixa pressão atmosférica. Alta pressão atmosférica, baixa altitude. Então, por exemplo, quando eu tenho uma alta pressão no corpo humano, há uma compressão em todo o volume do corpo humano. Tá bem aqui meu corpo, né? E aí, esse corpo, ele vai receber, gente, essa... Gente, isso é um braço, não. Isso aqui é uma coisa horrorosa. Espera aí que eu não tô... Tá aqui o indivíduo, seu bracinho fazendo legal. Tá. Essa pressão, ela vem de todos os lados. Se ela é muito alta, ela incide sobre nossos corpos e ela comprime, né? Ela vai comprimir o corpo. Ela vai como se fosse mesmo... quase que um pequeno esmagamentinho, né? Se for muito alta, pode acontecer um esmagamento. Como acontece na água, né? Não sei se vocês já repararam que tem um esporte que os atletas, eles seguram num bastão assim de metal e eles vão mergulhar o mais profundo que eles conseguem. Bem, no ambiente terrestre, nós temos a pressão atmosférica, né, Arsênio? Mas quando a gente vai para a água, a gente tem a pressão, como é o nome que chama, meu Deus? Pressão hidrostática, se eu não me engano, e essa pressão vai ser justamente o peso da coluna de água, que é muito mais denso do que o ar, né? Então, isso faz com que algumas pessoas que pratiquem esse esporte e tudo mais, faz com que elas, às vezes, estourem os ouvidos, e se elas mergulharem muito mais do que o limite, o corpo delas pode ser esmagado pelo próprio peso da coluna d'água. Então, isso acontece, né? É o que a gente chama de compressão do volume do corpo. Então, o corpo vai ser composto principalmente de sólidos e líquidos, aproximadamente incompreensíveis. As variações de pressão afetam as cavidades do corpo humano e há um aumento da pressão arterial, da pressão sanguínea
e dos tecidos corpóreos, né? Então, o aumento da pressão sobre a membrana do tímpano no ouvido pode provocar sua ruptura, produzindo dor e comprometimento da audição. A pessoa pode estourar e perder a audição. Vertigens também, né? Os enjoos, as tonturas, a alteração da temperatura do corpo. Também vai haver a compressão dos seios da face, né? Que são os espaços cheios de ar, localizados nos ossos em torno do nariz, que vai causar dor facial ou cefaleia, que é o que a gente chama de dor de cabeça. Certo? E aí a gente tem um outro exemplo de um outro fenômeno, uma energia que possibilita o surgimento e a existência da vida na Terra, que é a gravidade. Então, a gravidade, a clássica, né? Aquela história lá que Newton estava sentado debaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, ele ficou se perguntando, uai, por que caiu essa maçã na minha cabeça? Que diacho é isso, né? Então, a gente tem desde o conhecimento inicial sobre esse campo energético até os conhecimentos mais recentes, né? Que vem até com informações da física quântica, falando um pouco sobre essa energia. Então, hoje, por exemplo, o que a gente chamava de gravidade nula, a gente chama também de microgravidade. Gravidade nula não existe, porque todo corpo que tem massa produz gravidade, até mesmo a gente, só que a nossa é anulada, porque a da Terra é muito maior, muito superior. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Então, meu Deus do céu, eu detesto essa imagem, né, violenta e tudo mais. Então, peço desculpas, mas não tive como mudar a tempo. Mas mostra aqui que esse cidadão ele vai cair lá embaixo, né? Então, essa gravidade não é nula, ele vai ser atraído para o chão, né? Espero que ele escape, que isso tenha sido só uma brincadeira besta. Então, o que é essa gravidade? Por que tem a imagem dessa senhora, né? Porque a gravidade, ela vai puxar tudo para baixo, né? Não é nem para baixo, é para o centro, é para o sentido do eixo da Terra, né? Então, as forças gravitacionais, elas têm somente um sentido de atração, elas não têm repulsão, e elas vão puxar tudo para o eixo da Terra, para o centro. Por isso que tudo cai, tudo que sobe, desce. Então, por isso que existe esse fenômeno que é a gravidade, né? Então, essa gravidade é uma das grandezas, uma das forças, energias fundamentais da natureza, né? Onde os objetos portadores de massa exercem a atração uns sobre os outros. Eu falei para vocês, tudo que tem massa tem gravidade. Quanto maior a massa, maior a gravidade. Por que professor, então, que meu corpo não atrai outros corpos de menor massa? Porque a Terra é muito maior. Tu imagina o que é o meu peso para o peso da Terra? Não existe nem comparação, né, gente? Eu não sou nada. Então, a gravidade, o campo gravitacional do planeta vai anular praticamente os outros campos gravitacionais. Então, isso confere peso aos corpos, fazendo com que eles tendam a cair no chão, né? Então, ainda falando sobre gravidade, ela tem uma importância para a vida. Uma delas, ela segura a nossa atmosfera, ela faz com que a Terra e outros corpos do sistema solar girem ao redor do Sol. Ela faz com que a Terra gire em torno do seu próprio eixo e também com que a Terra tenha satélite, né? Ela faz com que a gente fique fixado aqui em cima do planeta, a gente não anda flutuando, não é isso? Então, a gente tem, inclusive, no sistema solar, diferentes gravidades. Olha aqui a nossa na Terra é bem alta, ela é 1. Mas existe, ó, quase 0 em Mercúrio, 0,376. Vênus com 0,903, quase próximo, bem próximo à gravidade da Terra, né? Marte, 0,38, baixíssima. Júpiter, como ele é o maior planeta, ele tem a maior gravidade. Saturno, Urano, Netuno com gravidades bem aproximadas, não é verdade? Então, pessoal, quando a gente fala de astrobiologia, a gente observa essas informações nos outros planetas e tenta imaginar, rapaz, será como é que seria estar em Júpiter com uma gravidade muito superior, o dobro, mais que o dobro da gravidade da Terra? Certamente essa gravidade de Júpiter ia esmagar a gente, né? Então, a gente precisa se ligar que, dependendo das características dos planetas, a gente tem as condições
de vida em cada um, tá bom? Então, essa rotação, né, que acontece no nosso planeta, ela não se dá de forma uniforme porque nossa Terra não é um corpo rígido. Ela tem um núcleo metálico que atrita com o manto, gerando correntes elétricas que geram o campo magnético da Terra. Então, a Terra, além do campo, são vários campos, né? A gente tem um campo, campo é energia, né? Campo energético, gravitacional. A gente tem um campo elétrico, a gente tem um campo magnético e a gente tem um campo eletromagnético. E além desses, a gente ainda tem um campo nuclear. Ou seja, o núcleo atômico, o núcleo dos átomos, ele tem uma energia muito forte para segurar a estrutura atômica, né? E como consequência da energia nuclear, ela está no núcleo do átomo, então ela vai estar em tudo que existe, que tem toda a matéria, né? Ela vai estar em toda a matéria. E aí a gente está vendo aqui, ó, que aqui está o planeta Terra, tá certo? E essas ondulações aqui que estão aparecendo são a representação desse campo magnético do nosso planeta, né? Ele, inclusive, protege a Terra do vento solar, que tem algumas partículas, né, que são radioativas, que são capazes de afetar a vida. Então, o nosso planeta ele é protegido por esses campos de energia, tanto a gravidade, que puxou a atmosfera para perto, que protege a gente contra os raios ultravioleta, né? A, B e outras radiações nocivas. A gente tem ainda o campo magnético, que protege a gente desse vento solar, que pode, né, chegar na Terra causando vários danos à vida. Então, a gente pensa em tudo isso e observa que nem todos os planetas têm a mesma conformação. Por exemplo, a Terra é um planeta rochoso, ela é feita de rochas. Mas Júpiter, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os 4 rochosos. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses outros 4 planetas, eles não são rochosos, eles são gasosos. Então, será que eles têm um campo magnético como tem o planeta Terra, né? Então, se ele não tem, como é que fica a proteção acerca desses ventos solares? Então, como é que seria a vida nisso? Seria possível? Como é que acontece isso, né? Então, o período de rotação e a vida. Olha como é interessante, como a própria rotação tem relação com a manutenção da nossa existência, né? Um planeta não pode ficar muito tempo com a mesma face apontada para o Sol, porque muita radiação vai incidir. Mercúrio é um dos planetas que um dia lá é maior do que um ano inteiro na Terra. Então, a rotação dele é bem lenta, apesar dele ser pequenininho. Então, Mercúrio passa muito tempo com uma de suas faces voltadas para o Sol. Quando isso acontece, outra face está voltada, né, para onde não tem sol, então está na sombra. Isso gera frio, que em Mercúrio não é muito, porque ele é todo quente, né? E se a gente ficasse o tempo inteiro virado para o sol, minha gente, o que é que tinha acontecido com a gente aqui no Piauí? Já tinha esturricado todo mundo, né? E aí existem alguns efeitos, né, da gravidade na saúde. Uma gravidade baixa, como naqueles planetas que eu mostrei para vocês, ó, vamos voltar lá só para mostrar. Uma gravidade baixa, como nesses planetas aqui, ó, Mercúrio, Marte, principalmente, vão ocasionar tudo isso aqui na gente, ó. Enjoo, letargia, né? Perde a sensibilidade ao movimento, a pessoa fica lentona, dor de cabeça, atrofiamento muscular, deterioração do esqueleto, enfraquecimento da imunidade, inchaço nos órgãos, porque a pressão externa vai diminuir e os órgãos vão inchar. Diminuição na produção de glóbulos vermelhos, né? Com o transporte de oxigênio e gás carbônico. Perda de peso, congestão nasal, muita flatulência, ou seja, muita liberação de gases tóxicos por aquele orifíciozinho que todo mundo tem, né? Nada a ver essas flatulências aqui, mas uma microgravidade. Tu imagina o que é que não passam os astronautas, né? Porque eles estão lá numa situação de microgravidade. Então, será se eles passam o dia soltando essas flatulências?
Professora, não entendi o que é flatulência. Meu filho, pelo amor de Deus, flatulência é o velho e bom pum. Isso aqui mesmo. Então, isso é péssimo, né? A gente não pode imaginar como deve ser a rotina dos astronautas. E também pode causar distúrbios de sono, né? Entre outros efeitos, tá bom? E aí, uma alta gravidade, como em Júpiter, por exemplo, há a possibilidade de explosão dos órgãos, né? O nosso corpo não aguenta mais do que 5 de gravidade sem desmaiar, sem passar muito mal. Tá certo, gente? Então, existe aí a possibilidade, né? Existiam já vários experimentos horrorosos com humanos no tempo do nazismo, que as pessoas submetiam os prisioneiros a situações de extrema altitude, sem nenhuma proteção. E aí, só para ver o que é que acontecia. Era assim que faziam esses horrorosos, né? E aí viram que os efeitos eram bem nocivos, tá? Então, com tantas restrições para a existência e manutenção de vida, né? Vocês estão vendo que a Terra tem condições que fizeram que surgisse a vida. Concluímos que somos seres altamente improváveis. Não, essa vida foi muito por acaso aqui. E por acaso ter essas condições e tudo mais facilita muito a existência da vida na Terra, tá certo? Então, a gente dá continuidade a esse conteúdo no nosso próximo encontro, na quarta-feira, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa temática, ela é bem interessante, curiosa. A gente continua nosso papo na... Que dia? Quarta-feira, não é isso? E hoje já sextou para vocês, ó. Um cheiro, um ótimo fim de semana, até mais. Tchau, tchau.